Meus irmãos, quero ler um versículo com vocês, que há mais ou menos uns 22 anos atrás eu li esse versículo e ele falou muito comigo, que também era uma fase da minha vida em que eu passei um pouco de dificuldade, né? E Deus ele falava comigo a respeito deste versículo e eu queria compartilhar com vocês. Salmo 142, versículo 3. Esse aqui é um salmo que Davi ele escreveu quando ele estava na caverna, né? Segundo o título do salmo. Davi estava passando uma situação difícil, né? Ele estava fugindo do rei Saul e ele escreveu esse salmo. Ele estava passando privações, situações muito difíceis, né? Então, Salmo 142, 3. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. E também na minha vida, quando eu passava um pouco de dificuldade, numa época que estava difícil de trabalho, esses negócios, aí eu me angustiava, né? Porque eu ficava preocupado, contas para pagar e muitas coisas, né? E eu tinha que correr atrás. Aí o meu espírito se angustiava. Só que aí ele fala assim, vírgula, né? Então, vírgula, conheceste a minha vereda. Eu estou lendo aqui a Bíblia Almeida Corrigida, tá? Nessa tradução que eu li, eu entendi que, mesmo eu estando angustiado, eu permaneci fiel a Deus, porque eu mantinha sempre a minha conduta de cristão. Então, Deus ele me conhece, realmente, Deus ele conhece a sua vereda quando você está passando um momento de dificuldade. Aí é onde Deus vai ver quem é você. Às vezes você está passando um momento de dificuldade e você acha que Deus te abandonou, mas não é isso. O que Deus ele está querendo ver é qual vai ser a sua conduta e o seu comportamento. Pelo fato de eu ter passado um momento de dificuldade, não mudou o meu caráter, nem quem eu era. E eu continuei, permaneci fiel a Deus. Eu permaneci fiel. Aí eu lia esse versículo e eu entendia que como mais ou menos Deus estava me provando, né? E aí eu pude entender essa seguinte coisa: o meu espírito estava angustiado e Deus está me conhecendo. Deus ele está olhando para mim e vendo as minhas atitudes. E graças a Deus eu não fui reprovado, porque o Espírito Santo sempre me sustentou. Nunca abri a minha boca para poder murmurar, nunca abri a boca para reclamar, como fez o povo lá no deserto, mas pelo contrário, eu orava, pedia a Deus a graça e a misericórdia, e Deus, pela sua bondade, abriu as portas para mim. Então, foi um momento que eu fui provado, mas Deus me ajudou a ser aprovado. E eu deixo esse versículo para você, que pode estar passando uma situação difícil. Deus ele está te conhecendo. Deus ele está vendo quem é você. E Deus ele quer ver de você fidelidade. Nas horas difíceis, Deus ele quer que você permaneça fiel a ele, que a sua conduta continue irrepreensível, que você continue sendo honesto, fiel, que você continue sendo amoroso com a sua família, que você continue sendo bom para as pessoas, mesmo estando com o espírito angustiado. Deus ele te conhece e ele sabe o que você precisa e no momento certo ele vai agir e você vai ser aprovado por ele em nome de Jesus. Deus te abençoe.